com um dos familiares dele. Porque enquanto acontece com o pobre, é o pobre, tudo com o pobre. E quando acontecer com eles? Né? Será que eles estão vendo nossas crianças? Cada dia que passa, só crime contra criança e contra mulheres. Até quando isso no Brasil? E ainda, ele vai ficar lá comendo nas custas da gente? O governo tratando de um verme desse, até quando? É o seu salário, é do salário dele, é do nós que está saindo lá. Para ele ficar lá mantido em segurança, ele está em segurança. E nossas crianças tá como? É o desabafo, né? Porque os parentes, nesse momento, sofrem tanto com a dor da perda da menininha, né? Que só tem a desabafar e dizer, gente, até quando? Né? Até quando nós vamos tolerar esse tipo de crime? Até quando a impunidade vai ser combustível, né, dessas tragédias que, infelizmente, a gente vê todos os dias acontecendo no nosso país? Até quando? Essa moça sugere a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Né? Num estado falho como o nosso, eu tenho muita preocupação e muito medo de que a pena de morte possa levar pessoas que, de fato, não cometeram crimes, pessoas inocentes, a uma situação calamitosa, né, da perda da vida. Agora, cá entre nós, hein, o sujeito já tinha passagem, o sujeito já tinha tentado estuprar uma outra pessoa e vivia, né, como se nada tivesse acontecido, como se nada, né, ele tivesse que dar satisfação ao Estado, dar satisfação à polícia. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A família, esse é um problema que ele tem na perna, né? Aliás, a polícia divulgou essa imagem porque ele tem uma ferida na perna. E se outras pessoas, por alguma coincidência, né, enfim, se essas pessoas foram vítimas dele, que procurem a polícia para que ele possa ficar preso o maior período, o maior tempo possível, né, atrás das grades, para que ele não volte a repetir esse tipo de coisa. Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: até quando a impunidade, né, continuará sendo esse combustível para as tragédias que a gente vive no nosso país? Até quando é a pergunta? Olha a cara do sujeito. Quem vê essa cara aí acha que o sujeito, né, não fez nada e tal, mas na verdade uma mente doentia, uma mente maldosa e criminosa se escondendo atrás desse rosto aí. Né? As pessoas não sabiam que ele era um criminoso, que ele era um estuprador, e de repente ele age dessa maneira. Ah, meu Deus do céu, que coisa terrível. Olha, o sujeito foi transferido porque é o seguinte: no sistema prisional não foi aceito, teve que ser transferido para uma cadeia na região de Sorocaba, onde estão lá presos por abuso sexual, e também outros presos chamados presos administrativos, porque se ele caísse na cadeia já estava morto, hein? Já estava morto. Teve que ser transferido para outra unidade, porque os outros presos não toleram a presença dele no sistema penitenciário. Meu Deus do céu. Né? Nem o crime tolera esse tipo de criminoso. Essa que é a realidade. Nem o próprio crime tolera esse tipo de criminoso. É doído demais, né? Doído demais, sem dúvida nenhuma. Olha, 2 homens foram presos no terminal urbano de Piracicaba. Eles eram investigados por suspeita de contrabando e tráfico de drogas. Tem aí as imagens, A gente tem mostrado drogas sendo apreendida nessas últimas semanas numa quantidade enorme. Aí tem droga, tem arma. O Edson Silva, quem são esses caras aí? O que a polícia tem a dizer a respeito desse caso aí, Edson? Boa tarde, Rodrigo. Policiais civis de Santa Bárbara do Oeste prenderam no terminal rodoviário lá de Piracicaba 2 homens acusados de contrabando, tráfico internacional de drogas e porte ilegal de armas. Segundo os policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santa Bárbara, a DIG, os suspeitos eles iam sendo investigados já há alguns dias, né, inclusive por meio de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. E hoje havia a informação de que a dupla voltaria do Paraguai, ali pela divisa de Foz do Iguaçu, no Paraná, trazendo produtos ilícitos. Em Piracicaba, as bagagens dessa dupla foram revistadas e nelas os policiais encontraram diversos produtos eletrônicos ali de pequeno porte, né, como produtos de videogame, algumas coisas desse tipo, uma pequena quantidade de droga, mas que caracteriza o tráfico internacional
de drogas, né, e também ampolas de anabolizantes proibidos no Brasil. Além disso, Rodrigo, havia também 2 revólveres calibres, né, 38, um deles com capacidade para 8 tiros, o outro para 6 tiros, que é o mais convencional. Os 2 homens, um mecânico e um operador de máquina, ambos moradores lá de Santa Bárbara, eles vão responder, como dissemos aí, por associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de armas e contrabando ou descaminho, que é o crime aí que por trazerem esses produtos lá do Paraguai, Rodrigo. Agora, o que chama a atenção é a presença do armamento, né? Porque uma coisa é o contrabando que tem que ser combatido e existem, inclusive, legislações específicas para esse tipo de crime, que é o chamado crime de descaminho, né? E que prevê, inclusive, a prisão das pessoas. Agora, o detalhe é o seguinte, essas armas, para que andar armado? Não tem arma, tem violência, velho. Pelo menos na mão dos bandidos, né? Pelo menos na mão dos bandidos. E de repente você coloca uma arma na mão de um sujeito desse aí, você dá poder de fogo para ele atirar na polícia, para ele atirar na sociedade, para defender o seu interesse. No caso, o interesse aí era proteger o contrabando, pelo menos no que a polícia apurou até agora. Já sabe onde esse material seria distribuído, Edson Silva? Então, Rodrigo, a polícia vem investigando esse caso. Os homens, eles ainda estão sendo ouvidos pelos policiais lá em Santa Bárbara do Oeste, mas acredita-se que seria distribuído ali pela região mesmo, entre Santa Bárbara e Piracicaba, a cidade, inclusive, onde eles foram presos no terminal rodoviário, Rodrigo. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo no Nosso Brasil, gente. Olha, pode vir comigo aqui, você se lembra, nós trouxemos aqui na tela da Band Campinas, o Datena repercutiu para todo o Brasil a história do maníaco da parede. O sujeito abusava de mulheres, levava as mulheres para um cativeiro no meio do mato, na cidade de Elias Fausto. Ali havia uma casa, né? E nas paredes dessa casa, os escritos, né? As informações sobre tudo o que ele fazia com essas mulheres. Ele narrava passo a passo o que ele fazia com essas mulheres durante os abusos. Pois bem, o homem conseguiu fugir, foi procurado pela polícia, estava desaparecido até agora, porque uma nova informação indica que esse sujeito está agindo livremente, novamente, poderia ter feito mais uma vítima. A Fernanda Marion está comigo, A Fernanda Marion está comigo, deixa eu ver a Fernanda ao vivo, ela que vai comentar com a gente esse caso. Ô, Fernanda, é uma informação preocupante, porque é um sujeito extremamente perigoso. Já demonstrou que é extremamente violento, né? E de repente ele está solto por aí, A Fernanda vai falar comigo já a respeito dessa última informação que a gente recebeu. Antes, deixa eu dar uma olhada aí, né, em tudo aquilo que a polícia já sabe a respeito do maníaco da parede. A Carla Ramil é quem traz pra gente. Olho na notícia. Era ainda madrugada quando esta mulher, que por medo prefere não mostrar o rosto, saiu de casa na zona rural de Elias Fausto para trabalhar. Por volta das 5h15 da manhã, pega a moto e segue para o emprego, que fica num bairro próximo ao centro. Era para ser uma quinta-feira como qualquer outra, mas um fato triste marcaria para sempre a vida dela. Quando trafegava por esta estrada de terra, percebeu que estava sendo seguida por um homem em um carro preto. Foi bem aqui nessa curva que o estuprador abordou a vítima. Você estava vindo com a sua moto, né, da sua casa para ir trabalhar quando ele te abordou. Como é que foi que isso aconteceu? O que ele falou assim que ele te pegou aqui? Ele me fechou com o carro, né, me deu uma fechada e eu fui obrigada a parar com a moto, porque senão eu ia bater no barranco. E daí ele falou que eu tinha que entender que aquilo era um assalto. E ele pegou meu celular, o meu dinheiro e fez eu entrar no carro. O criminoso seguiu com a vítima pela mesma estrada de terra, só que no sentido oposto. Dirigiu por cerca de 5 minutos. O objetivo dele era encontrar um lugar ermo para atacar. Foi aqui onde o crime aconteceu. Nós vamos conversar com ela para ela contar como é que foi. Assim que ele trouxe você para cá, o que aconteceu? Ele pediu para tirar minhas roupas que ele ia levar. Após o crime, a funcionária pública foi abandonada nua no canavial.
Graças a outro telefone que tinha na bolsa, ela conseguiu ligar para a família. Os parentes chamaram a Guarda Municipal, que fez uma busca sem sucesso pelo criminoso. A crueldade cometida pelo maníaco foi denunciada. A vítima registrou o boletim de ocorrência e o delegado começou a investigar o caso. Policiais voltaram ao local do crime para colher indícios que pudessem levar à identidade do criminoso. A primeira prova foi encontrada próxima ao canavial, placas de um carro. Depois da checagem do número, ficou constatado que se tratava de um veículo de uma mulher da cidade de Indaiatuba que teve a sobrinha violentada e que o autor teria fugido com o automóvel dela. As histórias eram parecidas e, pelas características, poderia ser o mesmo autor. Em parceria com a Polícia Civil de Indaiatuba e com algumas imagens de câmeras de monitoramento conseguidas pela Guarda Municipal de Elias Fausto, foi possível identificar o homem, Marcelo Pereira dos Santos, de 32 anos. As investigações mostraram que 4 mulheres o reconheceram fotograficamente por estupro. Durante as investigações, a polícia chegou a este casarão abandonado, na zona rural de Elias Fausto, bem próximo ao local onde uma das vítimas foi abordada e estuprada por Marcelo Pereira dos Santos. O imóvel fica em uma área de difícil acesso. Segundo o delegado, o lugar possivelmente é utilizado pelo maníaco como cativeiro. O casebre é de causar medo. Não tem portas e nem janelas e é coberto pelo mato. Tem um sofá velho, um beliche improvisado feito com bambu, velas que devem ser utilizadas para iluminar o ambiente que não tem energia elétrica. Pelo chão, roupas, sapatos e garrafas de bebida alcoólica, além de muita sujeira. Ele preparou o cenário, né, para utilizar aquele cenário para satisfazer a sua lascívia. As investigações levam o delegado a acreditar que o espaço pode ter sido utilizado pelo estuprador para atacar muitas vítimas, já que nas paredes existem frases com palavras de baixo calão que fazem menção ao que ele pode ter feito com as mulheres. Os dizeres reproduzem a conduta libidinosa dele. Talvez até uma satisfação que ele tem depois dele ter apresa a vítima, usando do seu poder, entre aspas, e ele logo em seguida reproduz aquilo que ele fez com a vítima. Para quem já esteve cara a cara com o maníaco, a sensação é de pânico. Não apaga, não apaga. É viver um filme, voltar aqui é viver um filme de novo. Daqui pra frente? Olha, daqui pra frente vou tentar levar minha vida o melhor possível, mas aqui eu não tenho coragem mais de ficar. A gente até achou que esse cara tinha morrido, que esse cara tinha, sei lá, se matado, mas não, parece que ele voltou a agir. A Fernanda Marion, que está ao vivo comigo, vai trazer detalhes. Dessa vez em Piracicaba, é isso, Fernanda? Exatamente, Rodrigo. Esse homem voltou a agir em Piracicaba e o modo dele agir é praticamente o mesmo. Ele abordou uma senhora, uma auxiliar de limpeza, que voltava para casa depois de trabalho numa moto. Ele estava com um veículo, bateu nessa moto, a mulher caiu, ele rendeu a auxiliar de limpeza, levou ela para o mato, estuprou e também espancou a mulher. Pelo menos 4 vítimas já tinham sido feitas por esse homem e a polícia pede para que quem identificar, quem souber pistas, para denunciar, porque esse homem solto é um risco para as mulheres. Rodrigo. Mas com certeza, ele é um risco para todo mundo, porque ele é extremamente violento. Além de estuprar, ele bate. Além de estuprar, ele agride. Além de estuprar, ele espanca as suas vítimas. Né? Já demonstrou extrema frieza, teria circulado pela região, mesmo sabendo que a polícia estava atrás dele. Parece que, mais uma vez, um carro preto foi usado, não é isso, Fernanda? E pode ser o mesmo carro dos primeiros ataques. Exatamente, Rodrigo. A vítima, ela viu esse carro preto e tudo leva a crer que é o mesmo carro, que inclusive foi roubado em Indaiatuba quando ele acabou abusando da mãe e de uma filha na ocasião do roubo. Ah, faça-me o favor, mostra a imagem desse sujeito aí, mostra a imagem do sujeito, né? Porque a polícia busca informações, caça esse sujeito aqui na nossa região, né? Ele precisa ser preso o quanto antes, porque solto, como disse a Fernanda, ele é um risco às mulheres, ele é um risco à sociedade.
Ele é um risco à sociedade. Porque tem informação, inclusive, que ele tenha praticado alguns roubos. Inclusive do carro usado por ele teria sido roubado. Um sujeito armado, seja de faca, seja de arma de fogo, enfim, ele pode cometer mais tragédias aí, porque todas essas histórias aí, cada uma delas, né, são tragédias na vida dessas pessoas, dessas famílias. São pelo menos 4 vítimas até agora, quer dizer 5, porque tem mais uma agora na cidade de Piracicaba. Mais uma agora na cidade de Piracicaba. Meu Deus do céu. Rodrigo. Tá terrível. Pois não, Fernanda? E há informações de que lá em Piracicaba ele tentou atacar outras mulheres, mas não conseguiu. Porque ele se arrisca bastante, né? Ele se arrisca bastante. Meu Deus do céu, tomara que a polícia possa encontrar esse homem que volta a atacar, né? Houve um período aí em que a gente não tinha notícia da ação dele, mas o maníaco da parede já foi reconhecido, segundo a polícia, sem sombra de dúvida, por uma nova vítima. Brasil Urgente continua acompanhando e nós vamos trazer mais detalhes ao longo da nossa programação. Obrigado, Fernanda, falando ao vivo aqui no Brasil Urgente. Olha, deixa eu chamar a próxima reportagem para quebrar o clima aqui no Brasil Urgente, né? A gente fala muito de tragédia, enfim. Hoje, sexta-feira, é um dia light, né, velho? Vamos falar de MasterChef, o MasterChef da Band, que já é um sucesso, o programa apresentado pela Ana Paula Padrão, e a nossa equipe conversou com um dos participantes do programa, aliás, morador aqui de Campinas, ele que foi eliminado da competição, mas disse que faria tudo de novo, viu? O Felipe Pereira tem os detalhes, então deixa eu ver, olho na notícia. Essa colher é motivo de orgulho para Ariane. O blogueiro e cozinheiro guarda a premiação do MasterChef, reality show da Band que tem movimentado as redes sociais. O também publicitário viu a vida e a carreira darem um salto desde a participação no programa. É uma realização, é um sonho, né? Todo mundo que está ligado à gastronomia, que vive o mundo da gastronomia, conhece o MasterChef. É a maior competição do mundo. Todo mundo está acostumado a assistir os programas e ver a versão da Austrália, a versão da Inglaterra, a versão de todos os países onde passa. Você quer ver, você se espelha naquilo, você fica ali olhando e falando, eu faria isso, o cara errou, ele fez aquilo. Mas viver aquilo é outra coisa. O gosto pela cozinha não surgiu por acaso. Aos 36 anos, o campineiro lembra que a primeira experiência foi com a avó, quando tinha apenas 2. Filho de 2 famílias apaixonadas pela culinária, o publicitário largou tudo para ajudar os pais em um negócio falido. Desde então, não parou mais, até que viu a oportunidade de mostrar o talento na TV. É bem verdade que o sonho acabou um pouco cedo. A eliminação foi exibida no programa da última terça-feira. Mas algo conforta o cozinheiro. Ele está entre os 30 melhores chefes do Brasil. Parou? Os cubos estão muito grandes, ó. Infelizmente, vai abandonar a prova. Estou me sentindo muito decepcionado comigo, porque eu queria aprender muito com esse programa. Tenho recebido alguns recados, vários, de chefes falando, ninguém corta a cebola perfeita daquele jeito. Eu sou muito mais que uma cebola, sabe? Mas não pense que Ariane fica só na cozinha não, viu? Com a experiência de 3 anos no blog e jurado de diversos concursos de culinária, ele se tornou um consultor gastronômico, avaliando a qualidade dos restaurantes. Com a participação no programa na Band, os negócios impulsionaram. E agora o escritório dele é assim, em qualquer lugar, em diversas cidades. Os clientes entrarem fervorosos, as assessorias de imprensa entrarem fervorosas, para mim é muito bom. É bom quem trabalha na área ter um reconhecimento dentro dessa área. O MasterChef Brasil vai escolher o melhor cozinheiro amador do país. Apresentado por Ana Paula Padrão, o reality show fez uma seleção inicial com 300 candidatos. Apenas 16 finalistas vão concorrer ao prêmio de R$150 mil e uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris, na França. O programa é apresentado toda terça-feira, às 10h45 da noite, aqui na tela da Band. Mesmo fora da competição, Ariane não tem dúvidas. Enfrentaria tudo de novo. Infelizmente, vai abandonar a prova. Olha, não perca que tá demais, viu? Dá tempo ainda, cadê o Felipe Pereira? Deixa eu ver o Felipe Pereira dançando. O povão quer que você dance, viu, Felipe Pereira? Olha, Rodrigo, infelizmente não vai dar, nós estamos estourados, o Datena vem aí na sequência, mas não tem rolo, fazer não. isso. Então tá bom, não vai dar tempo hoje, mas segunda-feira o Felipe Pereira vai ter que voltar. Segunda-feira você também. Eu?
Você e Fernanda Marion. Ah, você tá de brincadeira comigo, filho. Ué. Até segunda pra você, bom fim de semana. O Datenão tá chegando agora na tela da Band. Deixa eu ver o Datenão aqui pra todo o Brasil. Ei, tá sem Datena aqui na tela da Band. Vambora! O Datena chegando agora. Segunda-feira eu tô de volta. Um ótimo fim de semana. Cuidado pra não virar notícia, hein? Tchau pra todo mundo.